Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou aqui toda colorida, até meio assim, né? Meio assim, que não tá combinando muito essa saia, tudo bem. Mas é porque essa saia dá pra usar sentada. O importante é essa blusa aqui, toda cheia de cor, toda cheia de vida, toda cheia de tudo. E hoje eu estarei fazendo aqui uma leitura de 2026. Então eu vou tirar um arcano maior, vou tirar os arcanos menores também, para dar uma contextualizada, e vou tirar um conselho final do oráculo da mulher selvagem. Então vamos com tudo, vamos ver qual vai ser a energia. Não gosto dessa frase não. O que o tarô aqui no meu vídeo tem para falar sobre a energia de 2026. Então vamos começar, tá? Eu vou tirar primeiro um arcano maior aqui pra gente. Se não cair assim eu tiro de outro jeito. Vamos lá, um arcano maior para 2026. Vou tirar de outro jeito. Tirar assim. Tirar desse jeitão aqui. Tirar desse jeitão. Assim, bem. Ajeitar assim. Vamos ver se tem todos aqui, sim. Top. A temperança é o nosso arcano maior de 2026. O que pra mim faz todo sentido. Eu sigo muito algumas astrólogas e algumas que também são astrólogas e tarólogas. Tem a Paula Prado, que ela é astróloga védica e taróloga também, que provavelmente muitas pessoas que estão me assistindo aqui conhecem a Paula Prado. E eu sigo muito ela nas redes sociais aqui também, e ela falou muito sobre o ano que vem em si e o quanto tem essa energia solar, energia de cura. E a minha mentora, Rita Araújo, também trouxe muitos aspectos em relação a esse ano solar e potencialmente o ano da gente trabalhar muito a espiritualidade, de como a forma na qual você deseja trabalhar, né? Não necessariamente vinculado a alguma religião. Espiritualidade de uma forma mais ampla, mais enraizada assim com até o fato da gente ser humano, né? Porque, inclusive, a partir de tudo que eu venho estudando e de muitos conteúdos que eu escuto, que eu venho aprendendo cada vez mais, é que ser uma pessoa espiritualizada é ser cada vez mais humano. E o que é ser humano? Ser humano é saber que a gente tem nossos instintos, a gente tem nossas questões psíquicas, às vezes não só enraizadas, mas tipo englobadas assim num complexo muito grande, né? De regras, normas, cultura, tendências, condicionamento, enfim, a gente é condicionado, a gente foi feito a partir de muita coisa na existência como um todo, e a gente, ainda mais agora, assim, eu acho que tá tendo uma tendência de se questionar, de perguntar qual é a sua autenticidade, a sua verdade. Muitas pessoas, inclusive no ano de 2025, chegaram até mim, não só em tiragens, mas também, de modo geral, nas amizades, nos vínculos familiares, enfim, de modo geral, falaram e se queixaram, assim, sobre as mudanças, não como uma queixa, mas mais como um desabafo, sobre as mudanças que estão passando nesse ano, que passaram no ano de 2025, muitos encerramentos de ciclos, muitas coisas
sendo questionadas assim no quesito de consciência. Então a gente sendo, entre aspas, testado a se posicionar, sabe? Tipo, padrões se repetindo, aí, ou não só padrões, mas tipo, situações se repetindo, situações que não necessariamente nos angustiam, mas ou nos angustiam, ou enfim, nos deixam numa zona de conforto, ou outras milhares de possibilidades, e a gente sendo colocado nessas situações, quando a gente se vê nessas situações, a gente se automaticamente se possibilita ou não a tomar ações diferentes com um novo olhar. Então, acho que pelo menos pra mim, 2025 foi sim um ano de muitas mudanças e muitos insights em relação a especialmente desejo, assim, o que eu desejo ser, o que eu desejo fazer, como eu desejo me vestir, como eu desejo agir, como eu desejo me posicionar, como eu desejo lidar com os meus pensamentos, sabe? Olha a diferença de como eu desejo lidar com alguma coisa do que ter o controle sobre aquilo. Porque, por exemplo, pensamento, emoções, essas coisas, pelo menos a forma que eu vejo, eu não acho que a gente tem controle sobre. A gente pode ter domínio no sentido de trabalhar essas questões e com o tempo e, de certa forma, se conhecendo e entendendo certas coisas e meio que testando como a gente pode se posicionar ou viver ou enfim, qualquer coisa, e a partir desse movimento de querer ter uma vida talvez assim, mais leve, nós que não é nem uma vida melhor, uma vida mais leve, a gente vai se aprimorando de novas coisas, de novas ferramentas para lidar com os pensamentos, lidar com as emoções. Como você se acolheu em 2025? Porque assim, a gente está fazendo uma leitura sobre 2026, em que inclusive veio essa carta que pra mim fala muito sobre o equilíbrio, né? Tipo, a gente lidar tanto com um racional quanto com o emocional, de saber que as coisas às vezes transbordam, mas elas transbordam por um motivo que é de tipo, assim, a visão que eu tenho é tipo assim, tá, a gente passa por evoluções na vida, né, tipo maturidade, assim, até no quesito mais racional mesmo, né, você tem, vamos supor, você tem 22 anos, você, sei lá, você era bem diferente, mesmo às vezes você repetindo alguns padrões da adolescência, você com 22 anos já é bem diferente do que quando você era na adolescência. Então, assim, se você começar a visualizar, né, que, tipo, independente da gente ir repetindo alguns padrões, algumas coisas, algumas resistências em relação a esse passado, se você agora se vê num ciclo, assim, eu tô chegando, por exemplo, eu tenho 27 anos, eu me vejo muito em alguns aspectos repetindo muitas coisas às vezes, inclusive da minha própria adolescência, que eu acho que tá tudo bem. Enfim, é isso, né? Na vida a gente, de certa forma, reproduz muitos comportamentos infantis, enfim, e imaturos. Eu acho que não tem a ver com ser certo ou errado, mas tem a ver com uma coisa que acaba sendo comum da gente fazer. Mas, por exemplo, eu tô falando de mim. Eu cheguei num ponto, né, aos 27 anos, que eu quero ter consciência, não me reprimir, nem me, tipo, me julgar por coisas que talvez às vezes sejam ainda desafiadoras de mim, mas eu quero ter a consciência de pelo menos não ficar voltando atrás e não adormecendo num pensamento novo que eu tive. Então vamos supor, reconheci uma coisa mais desafiadora de mim. Se eu repetir isso que eu reconheci desafiador de mim, tudo bem que eu não vou ficar me punindo e tal, mas tipo, vai me fazer muito mais mal, me faz muito mais mal eu fazer uma coisa que eu já sei que eu não tenho desejo mais de reproduzir, do que se eu não tivesse essa consciência, né? Como eu já tenho, eu fico, de certa forma, trabalhando as minhas ações e meu modo de viver pra não reproduzir certas coisas que são mais desafiadoras pra mim, entendeu? Isso é um exemplo.
Então, isso de certa forma pode ser um exemplo assim de tipo a gente querendo agir de uma forma mais harmônica também consigo e com o todo, porque assim, acho que inclusive o que eu tenho como né, o que eu absorvi das coisas que eu li e averiguei sobre 2026. A princípio, 2026 pode ser um ano muito favorável, assim, no quesito de, tipo... se você estiver sendo verdadeiro consigo, você talvez tenha um ano muito, assim, produtivo em muitos aspectos, muito solar em muitos aspectos, né? De também conseguir ter essa troca com o outro de uma forma que você tanto dá quanto recebe, enfim. Pode ser muito favorável em muitos aspectos, mas eu acho que o ponto mais desfavorável seria muito vinculado a essa atraição consigo que eu mencionei, por exemplo, que eu falei um pouco sobre mim, né? Que tipo, que a sensação que eu tenho é de estar atraindo a mim mesma quando eu já tenho consciência de uma coisa e eu, de certa forma, faço algo que machuca essa consciência que eu já tive sobre. Porque eu acho que, por exemplo, ações repetitivas e tal, que tem muito a ver com aspectos inconscientes, elas acontecem, né, de uma forma X, e quando a gente toma consciência dessas coisas e a gente começa a desejar trabalhar elas, porque também tem a escolha de não desejar trabalhar essas coisas, sabe? A gente tem um livre-arbítrio. Mas quando a gente escolhe trabalhar certas coisas que são desafiadoras nossas, a partir desse ato que é voluntário e, em certos aspectos, também involuntário, né? Se parar pra pensar nas questões inconscientes de padrão de reprodução e tal, enfim. Mas pensando nesse lugar de ação, né? De impulso, de presença que você, presente, consciente, escolheu fazer um ato assim de tipo, não quero mais fazer isso. Quando você fica repetindo depois de escolher não fazer mais isso, não é que você tá, tipo, sendo uma pessoa ruim ou isso, aquilo. Às vezes pode até estar sendo, tá? Ninguém aqui é flor que se cheire, provavelmente, né? Somos humanos, humanos também falham pra caramba. Mas, aqui o que eu tô querendo dizer é mais nesse aspecto, tipo, é uma coisa só com você no final das contas, sabe? Porque assim, tem os reflexos com o outro. Essa é a minha visão, tá? A gente sempre tem os reflexos com o outro, né? E isso pode ser uma coisa também muito presente, talvez, assim, nesse novo ciclo de 2026. Acho que a minha visão de 2025 foi que foi um processo muito individual, mesmo envolvendo o outro. Acho que em 2026 pode ter esse reflexo maior com o outro, sabe? De tipo... por ser esse ano solar e tal, todas essas características, o outro, a gente talvez esteja de fato mais interessado nos outros, nesse lugar de olhar o outro, averiguar o outro e ver se o outro nos interessa por quem ele é. E aí, se a gente tá fazendo isso com o outro, consequentemente os outros estão fazendo isso com a gente. Aí o que rola, né? Então, tipo, ao meu ver, se a gente tá num ano que também engloba mais esse contato com o outro, de certa forma, se você estiver fazendo essa traição consigo, consequentemente isso pode atravessar o outro de uma forma um pouco mais intensa do que um ano, vamos supor, que fosse mais introspectivo, individualista, simbolicamente, entendeu? Então, assim, como trabalhar essa essência, né? Agora eu vou tirar umas cartinhas pra dar uma contextualizada. Dois, três, quatro, cinco, mais um. Tá.
Vamos lá. Rei de copas, fundo do deck, 3 de pentáculos, 4 de espadas, 4 de paus, 5 de pentáculos, 7 de paus e 6 de paus. 3, 4, 5, 6 e 7, né? O 7 veio antes do 6, mas tudo bem, né? Veio aqui uma sequência, né, gente? Vamos lá, de arcanos diferentes, mas tudo bem. Pra mim, sequências são muito válidas em qualquer aspecto. Vamos lá. Se, assim, vamos supor, né? Eu acho que pode ser que muitas pessoas que acessem esse vídeo estejam assim num momento de tipo desejo de encontrar esse bem-estar no trabalho, né? No sentido tipo de pelo menos ter esse desejo de ver que no trabalho você de alguma forma tá alimentando algo que é excêntrico seu. Pode ser que pese um pouco mais, comece a pesar um pouco mais as questões vinculadas com o trabalho, se o trabalho não tiver agregando de uma forma mais assim, tipo, não sei a palavra, mas sabe, tipo, se o trabalho não estiver agregando em nada, pode ser que exista, sabe, esse questionamento muito forte em relação a, tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô pensando, o que tá acontecendo. Pode ter muitas questões em relação ao próprio excesso, assim, de querer estar fazendo as coisas e aí não deixar tempo pro meio social, pro descanso. É um exemplo, não necessariamente para todo mundo seja assim. Mas assim, como é um ano que, de alguma forma, é como se assim, qual é o meu olhar para o inconsciente, né? A partir de estudos e enfim, meu olhar que eu posso trazer aqui. Eu acho que assim, o que eu venho aprendendo com o inconsciente é que a gente não tem como a gente chegar e falar assim, hello, vamos tomar um café? Porque não é assim, não é tipo você pegar frente a frente com eles. O consciente é sombra, né? É as questões lunares, não tem essa coisa solar da consciência, né? Então, lidar com o inconsciente, que é algo que é oculto, que é tipo, que é sutil, que também é muito simbólico e ao mesmo tempo muito potente, né? Porque, de certa forma, existem momentos na vida que a gente está sendo regido pelo inconsciente quando a gente escolhe não ter consciência das coisas que estão acontecendo, vulgo com a realidade. Quando a gente escolhe não lidar com a realidade, essas questões predominantemente ocultas, né? Essa dúvida de tudo acaba sendo predominante, porque tipo, as coisas estão acontecendo muito no automático e não de forma tão sensorial. Aí por isso que às vezes acontecem tipo uns bugs assim, né? Porque a gente tá fazendo tudo tão assim que quando a gente tem acesso à realidade do que a gente tá vivendo, que é a consciência, já é meio que too much. Porque assim, a forma que eu acho mais gostosa de lidar com o consciente é quando você decide ser, primeiro, verdadeiro com o momento. Então, o que é ser verdadeiro com o momento? Pra mim, eu vou falar no lugar de fala de Mariana, que, tipo, vivo do meu jeito e é isso. Mas, assim, pra mim, ser verdadeiro com o momento é assim. Eu tô fazendo isso, eu estou sustentando isso, e eu estou agindo dessa maneira porque isso e isso. Eu estou olhando pra isso. Por exemplo, eu olho muito para as minhas coisas na minha análise, né? Eu faço análise pessoal, eu olho muito pra essas coisas lá.
também olho muito comigo na escrita, eu escrevo muito, faço muitos trabalhos pra olhar pra mim nesse aspecto, tipo, tá, eu tô assim e as coisas estão assim. Por exemplo, eu preciso de mais confiança pra pra falar sobre isso com os outros, né? Tipo, sobre um projeto, sei lá. Vamos supor, tem alguma coisa na minha vida, eu preciso ter mais confiança de que isso tá levemente estável pra eu sustentar pra falar isso pros outros. Porque hoje em dia eu tomei uma escolha que eu não vou chegar pros outros falar uma coisa que não está muito bem trabalhada em mim. Quando estiver muito bem trabalhada em mim, eu levo pro outro. Entendeu? Uma coisa que, por exemplo, seria um padrão de reprodução minha, que eu já fiz muitas vezes, tô dando exemplo para vocês também irem ajustando. Talvez isso se encaixe em muitos aspectos para muitas pessoas de formas diferentes, porque também tô dando esses exemplos de acordo com o que saiu aqui, tá, gente? Não tô inventando pegando assim do além, não. Um pouco, né? Porque é isso, eu tô pensando aqui. Mas, enfim, vamos lá. Mas assim, eu já fui uma pessoa de falar muito com os meus amigos, com as pessoas, com a minha família, sei lá, de falar muito sobre uma coisa que não está bem resolvida em mim. Então, vamos supor que seja um assunto vinculado com um relacionamento afetivo, né? Não tá muito bem resolvido em mim. Tudo bem que assim, você pode ter a sua opinião e seu jeito de viver, que é diferente do meu, que é de tipo assim, eu genuinamente gosto de lidar com as divergências de pensamentos. Eu não gosto de lidar com certas divergências quando eu não estou bem resolvida comigo, porque isso me deixa disfuncional, entendeu? Tipo, eu não vou chegar pra uma pessoa, pra um amigo hoje em dia, e chegar e falar assim, olha, estou apaixonada por uma pessoa. Se eu genuinamente não souber que isso é algo que de fato eu quero trabalhar, porque às vezes eu me conhecendo, por exemplo, eu sei que eu oscilo muito em relação a muita coisa. Tipo assim, hoje eu tô amando fazer essa make. Daqui a uma semana pode ser que eu enjoe dela, entendeu? Tipo isso. Eu sei que eu oscilo. Tá tudo bem que eu dei esse exemplo, né? Mas deixa eu pensar num outro exemplo. Tipo, pode ser isso mesmo. Não sei. Eu posso dar um exemplo afetivo, porque agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu me conhecendo, né? Tipo, assim, eu tenho a tendência de fantasiar muitas coisas, né? Eu tenho Vênus em peixes, sou ariana intensa e tal. Então, assim, tenho a tendência de, tipo, conheci uma pessoa, né? Sei lá, só conheci, vi a pessoa, vi ali uma miragem. Falei assim, nossa, eu olhei pra pessoa e falei, gente, essa pessoa é a pessoa mais linda que eu já vi na minha vida, super estilosa, super isso, super aquilo. Eu tenho a tendência de fantasiar e achar, caraca, sabe, se eu isso, aquilo com essa pessoa, talvez isso acontecesse, blá, blá. Eu fico fantasiando as coisas, e se eu chego e falo isso, aí eu chego pra minha amiga e falo, nossa, vi essa pessoa e sei lá o que, nem aconteceu nada. Aí pensei isso, aquilo, blá, 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 blá. Aí contei tudo, falei sobre tudo, e no final das contas nada aconteceu. Aí a pessoa, né, no caso, fica tipo, né, você tá contando, imagina, né, se você chega e conta, uma pessoa conta uma coisa pra você, você vai dialogar, né? Então, aí teve aquele diálogo, aí depois não rolou nada, ou rolou alguma coisa tipo que foi tudo ao contrário, tudo nada a ver. Aí você, depois de ter falado uma coisa assim, uma fanfic super maravilhosa e tal pra pessoa entrou naquela fanfic e tava achando, né, porque as pessoas, quando a gente conta uma coisa pro outro, o outro também entra na fanfic, isso é a vida, né? Aí o que acontece? Aí depois a fanfic foi pro outro lugar, virou a novela mexicana. Aí você vai contar a novela mexicana pra pessoa, mas a pessoa, mas ué, e aquela fanfic? E aquilo que tava tão interessante? Mas não rolou e foi uma coisa assim. Enfim, eu não gosto de lidar com essa mistureba de coisas. Aí hoje em dia eu escolhi só contar pros outros as coisas de um modo geral, quando tá bem resolvido em mim. Entendeu? E eu acho que esse ano, o mistério pode ser uma coisa muito favorável. Porque o mistério pode ser essa luzinha aqui, ó. Então vamos supor, a fanfic foi a treta aí que a gente acaba tendo com os outros e com nós mesmos, né? De tipo,
no modo geral, na existência, gente. Eu acho que a existência às vezes é desafiadora mesmo e tá tudo bem. Quer dizer, a forma que a gente lida com a existência às vezes é desafiadora e tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, às vezes a luzinha no fim do túnel é: da onde você tirou que você deve tanto pros outros? Você não deve nada pra ninguém, a não ser ético, né? Respeito, essas coisas e tal. Mas assim, ninguém tá em casa pensando assim: ai, como que será que fulano tá no trabalho? Como será que fulano tá lidando com o financeiro dele? Como será que ciclano tá fazendo isso? Ninguém fica pensando, porque todo mundo tem seus BOs. Todo mundo tem seus BOs. Então, assim, não acho que é um ano de alimentar a fantasia de uma forma que torne essa fantasia real para os outros. A sua fantasia é super válida para você. Muitas vezes a gente sustenta, inclusive, a realidade pela fantasia. Mas, entretanto, todavia, você precisa lidar com a realidade da mesma forma que eu preciso lidar com a realidade, da mesma forma que todos precisamos lidar com a realidade. Então, qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma de lidar com a realidade? Temperança, temperança, vem dar o tempero, temperança. Temperinho da temperança, pozinho assim, ó. Trabalho interno, tudo bem que assim, muitas coisas a gente tem que agir. A ação, ela gera uma consequência. Mas você, na vida, você vai continuar agindo. Não é você chegar e pausar, estagnar. Não é estagnação. Mesmo que às vezes a gente precise sim de uma pausa, de um planejamento, de um descanso. A gente precisa estabilizar nossas emoções. A gente precisa, mas assim, como eu tava falando, esse ano, ao meu ver, né, depois de elaborar várias coisas, de pegar várias informações de conteúdos que eu gosto, inclusive astrológicos, especialmente astrológicos, depois de vários tarôs que eu fiz, inclusive, para as pessoas, para os meus consulentes nesses últimos tempos, depois de tudo que eu venho averiguado sobre tendências de 2026, a princípio, tem muito forte o que eu falei no começo, dessa troca nossa, né, de tipo, o outro vai estar prestando mais atenção na gente, a gente no outro, e a partir disso tem uma troca mais assim, mais de o desejo pela sinceridade, pela raiz, assim, pela vulnerabilidade, pela essência, né? Seja lá o que isso for, o que é essência, sabe? Mas você tá buscando isso, ou você... Porque assim, inclusive falei isso com uma amiga recentemente, ela falou assim, até eu né, com aquele meu jeitinho ali de dar umas coisadas, ela falou assim, eu não tô mais afim de me descobrir, não tô mais afim de nada, sabe? Tipo assim, já sei como eu sou, sei lá o quê. Eu falei assim, eu entendo esse pensamento, mas assim, a gente tá aqui também pra evoluindo, né? Porque senão a gente fica assim, sou assim, sou isso, sou aquilo, a gente não abre espaço pra ir cada vez melhorando como ser humano de modo geral. Só falei isso. Achei de boa. Mas assim, realmente, né, essa amiga, né, tipo, ela chegou num lugar muito excêntrico, né, ela tem essa coisa assim, mas eu acho que a gente tá aqui também pra melhorar cada vez mais. E pra mim, a energia da temperança, esse temperinho dela, é de lembrar que sim, a gente tem que estar muito atento de modo, assim, leve com a vida, né? Que é de tipo, como eu tô deixando as coisas fluírem? Como que eu tô me relacionando com o outro? Como eu tô me relacionando com as minhas emoções, com os meus limites, com os meus pensamentos? Como eu tô me relacionando com o meu trabalho, com o meu descanso, com a minha rotina? Como eu tô me relacionando com a natureza? Como eu tô me relacionando com o mundo, com os outros? Como eu tô deixando que o outro, né, me supra em muitos aspectos? E como eu deixo que isso transborde também para suprir os outros? Como é esse meu trabalho de ser humano que existe a partir dessa troca também com o outro? Como é isso, né? Porque assim, eu acho que nesse ano a gente pode muito se perguntar o que você de fato está desejando. E não é só, uma coisa muito ampla, é no dia a dia mesmo, sabe? O que eu desejo hoje? O que eu desejo agora? O que eu desejo
pro meu corpo, o que eu desejo pra minha vida, assim, no relacionamento, o que eu falo pro outro que eu desejo isso, esse é meu limite no momento. Tudo é momentâneo, e o momento ele passa por o momento, uma coisa que foi de um momento pode passar por outros momentos, sim, pode, beleza, mas são muitos momentos depois, entendeu? Então sim, às vezes a gente tem que fazer planejamentos pro futuro e tal, mas coloque seus limites pro outro de uma forma harmônica, por favor, que é tipo assim, no momento eu estou assim, no momento eu vibro assim, no momento eu desejo as coisas assim. Como você pode entrar nesse meu momento? Eu não quero exigir alguma coisa, mas esse é meu momento. Isso faz parte de mim agora. Então, tudo que não seja isso, às vezes pode me dar alguma coisa que não seja muito boa, né? E eu posso ficar mais irritada, mais isso, mais aquilo. Então, assim, como a gente pode entrar em acordos? Como a gente pode conversar? O que você deseja? Eu não consigo dar isso que você deseja. Eu posso dar isso. Você quer isso? Prazer. Comunicação. Então, assim, acho que o glow desse ano é esse desejo por estar em harmonia com o outro, porque veio dessa consequência de você saber como é essa harmonia que você deseja criar com o outro. Gostei. Putz, gostei. Olha, é isso. É isso. Gostei. Vamos tirar agora uma carta de conselho final. Umazinha só. O labirinto. Deixa eu ver se... Ah, não, tá coberta. O labirinto. Assim. Isso pra mim tem muito a ver com o que eu falei sobre limites, sobre coisas do inconsciente, sobre esses padrões de reprodução, sobre ficar numa zona de conforto e tal. O que acontece? Quando a gente escolhe, porque assim, você provavelmente está me escutando é adulto, até porque se for uma criança, eu não sei como o YouTube deixou, porque eu boto que criança não é conteúdo para criança, para mim aqui é conteúdo para adulto. Então somos adultos, né? Então assim, quando você toma uma escolha, você tem duas coisas em relação a essa escolha: sustentar e se responsabilizar. São as duas coisas como ser humano adulto que você, dentro da ética da existência, você de certa forma é cobrado a agir de acordo a ela. Quando você age de uma forma mais automática, mais assim, num lugar de tipo, de não olhar para esses limites, de não olhar para os seus desejos, de não encarar a realidade, de ficar fazendo da sua forma os exemplos que eu dei em relação às fanfics, às fantasias, de levar isso pro outro e depois ficar tipo... Porque assim, vamos lá, vamos um passinho atrás. Ó, uma coisa é a gente genuinamente querer ter uma troca com o outro a partir do que está bem estabelecido com a gente. Ninguém aqui, tudo bem que os nossos amigos, eles estão ali para dar conselho, ainda mais se a gente não está bem, né? Claro. Mas ninguém, a não ser o seu psicólogo ou um psicólogo, né? Ou alguma pessoa que está ali vinculada à saúde mental, tem a obrigação de, ou assim, até a qualificação para te auxiliar numa coisa que às vezes só uma pessoa qualificada conseguiria. Vamos lá, vamos com calma. Até porque, vamos lá, se você aqui acha que tarô é terapia, não. Terapia, análise, tem várias vertentes, várias. Eu, por exemplo, faço análise junguiana, eu aqui faço tarô, né, que eu não misturo as coisas, mas eu também, inclusive ano que vem eu vou estar
terminando meu ano de faculdade e vou estar atendendo, né, como a Bia analista, no último ano de faculdade, como psicanálise. Tem outras vertentes, né? Tem TCC, tem Gestalt, tem várias, tem fenomenologia, tem muitas análises, muitas vertentes. Então, assim, você pode buscar aquela que você mais gosta, porque, assim, acho que lidar com as nossas emoções, lidar com a nossa cabeça, ela é fundamental, porque o outro, ele não é obrigado a te sustentar se nem você mesmo se sustenta. Essa é a real da vida. Então, pra mim, um labirinto é tanto de forma literal, você se encontrar nesse labirinto. O que é um labirinto? É um lugar sem saída, você não consegue sair dali porque, tipo, é isso, você se perdeu. A gente se perde naturalmente na vida, faz parte se perder, faz parte oscilar, faz parte. Mas aqui eu acho que a gente tem que ter consciência de que a gente tem um dever ético com o outro. A gente, se você tá, pelo menos me escutando, eu sempre vou reforçar que eu acho que cada um de nós, a gente deveria querer ser melhor. E não cobrar dos outros uma coisa que a gente não consegue nem sustentar consigo, pra começar. E eu acho que esse amor que a gente pode dividir com as pessoas é também de reconhecer que às vezes a gente tá nesse labirinto e o que a gente precisa? O que é precisar de ajuda? Você pode pedir ajuda para quem você quiser, no momento que você quiser, se vulnerabilizar quando quiser, mas não sobrecarregue o outro, ainda mais se esse outro, sabe, lembrando que na verdade não é nem isso, é lembrando que esse outro talvez também esteja sobrecarregado. Empatia é não querer que o outro entenda você da forma que você quer ser entendido. O outro tem a capacidade de entender da forma que ele tem de entender. A sua forma de entender é diferente da forma que fulano, que ciclano, que todo mundo tem de entender, que eu tenho de entender. O que você está entendendo aqui do que eu falei é diferente do que, sei lá, quem vai entender. Diferente de mim, que eu vou assistir esse vídeo, que também vou entender. Então, assim, pra mim, a melhor forma de lidar com os outros é lembrando que tudo que vai volta. Tudo que vai volta. Isso não é egoísta, é consciente, é racional, é real. Tudo que vai volta. E não é tipo, não vai acontecer igual com você. Não volta, porque o que você faz com o outro, se você tá sendo bom, se você tá sendo ruim, se você tá sendo isso, se você tá sendo aquilo com o outro, volta pra cá, volta pra sua essência, entendeu? Então, a sua potência está em reconhecer que você tem autonomia por você, você é um adulto com responsabilidade por você e só você pode melhorar, mudar, piorar, o que for que seja em relação à sua vida. Que seja um ano de melhorias, que seja um ano de consciência, que seja um ano de trabalhar esse desejo, trabalhar essa maturidade de uma forma plena, sabe? Isso é espiritualidade, isso é ser humano, isso claro que, né, tipo, tem vários, inclusive posso depois indicar, tem essa é minha mentora, que eu fiz vários cursos com ela, a Rita Araújo. Ela vai dar um curso agora de espiritualidade, não lembro agora não, iniciação dos saberes, não vou lembrar, mas enfim, eu vou botar na descrição pra quem quiser, que eu super indico ela, que ela vai dar esse curso maravilhoso, que é uma iniciação, na verdade, né? Se as pessoas estiverem com desejo de trabalhar, né, essa espiritualidade de uma forma não vinculada com religiões, uma coisa que deve de você, consigo mesmo, super indico elas, eu não faço esse tipo de trabalho. Mas também, se quiser fazer um tarô comigo, para trabalhar essa energia individual, faça, que em janeiro eu vou estar abrindo a minha agenda novamente. E a gente pode fazer esse trabalho energético, né? Mas assim, é um ano de contemplar a realidade de uma forma mais harmônica. Porque a força tá na harmonia, na leveza. A força não tá no... Porque às vezes a gente faz isso, né? Inclusive eu fiz isso recentemente. Eu falei para um amigo uma coisa que eu
reprimia por muito tempo de falar pra ele, né? Que tem muito a ver com eu sentir que ele faz muitas coisas, eu faço muitas coisas pra ele, que muita gente faz muita coisa pra ele, e que nesse lugar, né, de fazer de uma forma leve pro outro, nem sempre ele faz, sabe? Mas eu falei de uma forma um pouquinho mais, tipo assim, rígida. E depois, né, no caso, ele compreendeu e tal, mas é isso, né? Não precisava ter sido dessa forma. Deu um exemplo, né? Às vezes a gente pode, tudo bem, né? Tá tudo bem, mas assim, às vezes a gente pode escolher trabalhar em harmonia com os outros, né? E que seja um ano de muitos encontros quentinhos, de muitas trocas vinculadas com o que você de fato deseja, que você seja responsável com as suas escolhas, que você saiba se escutar para dizer o que você quer, que você sustente o que você deseja. Ninguém vai sustentar o que você deseja além de você. Então, abrir esse campo, abrir esse vaso, deixar entrar, deixar fluir também, deixar ir o que tiver que ir. E é isso. Muito obrigada, gente. Vocês podem rever essa leitura ao longo do ano, né? Porque é uma leitura pro ano inteiro, né? Tipo, é sobre 2026. Se estiverem precisando voltar aqui nesse vídeo, voltem. E é isso. Beijos.